Boa tarde, todas e todos e todes. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Carmela. Boa tarde ao pessoal também que vai nos assistir depois, né? Aí, no caso, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe o horário que o pessoal assiste. Essa atividade é uma atividade que faz parte do ciclo de formação do coletivo Florestal Cagaita, que é um coletivo que se dispõe a pensar um Brasil a partir de um desenvolvimento mais justo e democrático com os povos e comunidades tradicionais, com os povos originários e com todo o conjunto dos povos dos campos, das águas e das florestas do Brasil. Então, nós pensamos propostas de desenvolvimento para o desenvolvimento social e econômico do país que incluam a visão, né, que incluam o modo de vida, as culturas tradicionais, que respeite isso e compreenda quais são as diferentes economias, as diferentes possibilidades que esses povos trazem com toda a sua riqueza para o nosso país. Então, o Coletivo Florestal Cagaita agradece a Alessandra e a Carmela pela gentileza de vir tratar hoje com a gente sobre um tema muito importante, que é o orçamento público, entender um pouco do orçamento público e como é que a gente pode usar esse orçamento público como um instrumento de garantir a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, eu de pronto passo para as companheiras que podem ficar à vontade para conduzir o processo. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, então, a todas, todos e todes. Como a Adriana introduziu, eu sou a Carmela, sou assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E também queria agradecer o convite de estar aqui com o coletivo Cagaita. Estou super feliz para a gente bater esse papo. Vou passar para a minha companheira Alessandra, que vai conduzir comigo, né, essa sensibilização e tal. E depois a gente queria também ouvir das outras pessoas que estão aqui um pouco, né? Assim, quem é, de qual estado que está, em qual cidade que está, o tipo de atuação, né, nos temas do coletivo, para a gente poder também bater o nosso papo aí, tendo uma noção de quem são vocês. Obrigada. Oi, pessoal, também agradeço muito pelo convite. É legal, né, estar aqui nesse espaço para discutir com vocês um pouco sobre o orçamento público e o desafio, né, da participação popular e da incidência. Sem dinheiro a gente não tem política, a gente não tem direitos, né? Então acho que é muito importante trazer esse elemento aqui para o debate. Eu sou, então, a Alessandra, trabalho no INESC junto com a Carmela e, mais uma vez, agradeço pelo convite. Kida. Oi, na hora que vai ligar aqui, ele não liga. Oi, eu sou Kida, estou aqui em São Paulo, né, capital, na cidade de São Paulo. Eu sou bióloga de formação, né, sou educadora, professora também, e atualmente eu tenho atuado como autônoma, né, na área de educação, educação ambiental, essas questões, e em movimentos coletivos, né, na questão da área socioambiental. E a questão política, a política institucional também me interessa bastante, né, que eu acho que é um dos caminhos aí para a transformação, né, para um outro tipo de sociedade, né, sem a gente entender melhor a política de todos, em vários contextos, as políticas públicas, fica mais difícil, né. É isso. Obrigada, Kida. Letícia. Opa, boa tarde. Pedir desculpa pela câmera porque eu estou em trânsito, mas, bem, eu sou socióloga. Hoje eu estou como mestranda no Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Já conheço a Adriana aí de longa data, por conta da atuação no MDA. E, bem, eu acho que a minha atuação é mais junto aos movimentos sociais, em colaboração à escritura de projeto. Beleza, muito bom. Eu vou pegar. Eu acho que à medida que alguém chegar, a gente acolhe, né? E escuta essa pessoa.
Mas eu vou pegar esse gancho da formação, né? Porque eu e a Alessandra não falamos, então aqui da bióloga, a Letícia é socióloga, eu sou antropóloga, a Alessandra economista. Então, isso dá um pouco de dimensão de como a gente deve discutir o orçamento independente da nossa formação. Eu acho isso importante de dizer, porque a gente tem lá no INESC uma metodologia que eu vou apresentar para vocês, onde a gente vê o orçamento como uma peça de disputa política. E a gente sabe que muitas vezes ele é tratado como uma peça técnica, né? Como uma peça da gestão pública, inacessível para as pessoas. Então, desde já dizer que a nossa abordagem em relação ao olhar para o orçamento, é óbvio que a gente tem as questões técnicas que a gente busca sempre dominar e conhecer, mas a gente entende que trata-se de uma disputa política, né? A questão orçamentária a gente vai explicar um pouco melhor. A gente está recebendo agora a Emanuele, não sei se ela já está nos escutando, se você poderia se apresentar, Emanuele. Olá, boa tarde, pessoal. Acabei entrando um pouquinho atrasada porque estava em outra reunião. Eu sou Emanuele, sou bióloga de formação, já atuei em algumas unidades de conservação, sou do litoral sul de São Paulo. Não peguei a apresentação de todo mundo, então não sei de onde vocês são, né? Mas eu sou aqui de Iguape, que é litoral sul de São Paulo. E obrigada aí por me darem esse espaço para me apresentar. Obrigada. Cíntia, você que entrou logo após a Emanuele, você gostaria de se apresentar, dizer onde você está? Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cíntia, eu faço parte do coletivo Florestal Cagaita, também estou estudando de doutorado no momento e eu estou aqui no oeste da Bahia, mas eu estudo em Brasília até o presente momento. É um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. Lu Mandelli, onde você está? Oi, boa. Eu sou de Salvador, na Bahia. Bem-vinda. Bom, eu vou colocar uma apresentação que eu preparei para vocês agora, e aí as pessoas que forem entrando eu não vou poder chamar para apresentação, mas depois a gente vai se conhecendo melhor. Então, eu vou compartilhar aqui. Aqui. Um minutinho. Vocês estão vendo? Sim. Então Sim. tá bom. Então, orçamento e direitos, né? Essa é a relação básica que, então, o INESC, que é essa ONG da qual eu e a Alessandra fazemos parte, né? Busca olhar para o orçamento, né? Nós somos, então, uma ONG com sede em Brasília, que atua há 42 anos, né, na questão da defesa da democracia, direitos humanos, e trabalhamos muito nesse olhar das parcerias, né, com redes, movimentos, organizações a partir dos territórios. Mesmo a gente estando em Brasília, a gente busca estar sempre fazendo esse diálogo, né, para estar construindo junto aí a incidência. A gente faz, então, monitoramento do orçamento público em diversos temas, então, agenda socioambiental, indígena, mulheres, quilombolas, crianças, adolescentes e jovens, direito à cidade, acesso a medicamentos, transferência de renda, aqui não está mais segurança alimentar também, nutricional, e a gente parte de um olhar dos direitos desses sujeitos, então, para olhar o orçamento, né? Como eu estava dizendo no início, não olhar para o orçamento como uma tabela de números, né, e de um discurso técnico, muitas vezes até que vai para o liberal, né, a gente entende que isso é proposital, mas a gente partir desse olhar, né, de que todos nós contribuímos para o bolo do orçamento, né, seja por impostos diretos, seja impostos indiretos, né, quando a gente compra um pão, a gente está pagando imposto, então a gente acredita que o orçamento tem que se reverter para a sociedade, né, para esse bem-estar e para a justiça social. A nossa metodologia Orçamento e Direitos, ela tem 5 princípios,
E eu vou falar um pouquinho deles agora. Essa imagem aqui é a carinha da metodologia, vocês conseguem encontrar no site do INESC, inesc.org.br. Tem tantos referenciais políticos e teóricos, como cartilhas, materiais baseados em educação popular que vocês podem estar usando no trabalho de vocês. Eu vi que várias aí falaram, né, que estão trabalhando nos territórios, com movimentos, então, se vocês quiserem, a gente pode passar também depois os PDFs para a Adriana e ela passa para vocês. Então, o primeiro pilar é o Estado financiado com justiça fiscal. Então, a gente defende, né, que o Estado deve distribuir a carga tributária entre todos os segmentos da sociedade, né, cobrando menos de quem tem menos e mais de quem tem mais, né? Isso seria um sistema tributário progressivo, mas a realidade do Brasil é que o nosso sistema é regressivo, ou seja, os ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que os mais pobres. O Brasil também é um dos países que menos taxa herança e patrimônio no mundo, que também concentra mais recursos nas mãos de quem tem mais. Um exemplo de injustiça fiscal, né, no orçamento público brasileiro é que as mulheres negras e pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os outros grupos, ou seja, elas proporcionalmente pagam mais que os homens brancos, que as mulheres brancas e que os homens negros. Uma mulher negra, por exemplo, que ganha um auxílio emergencial ou até um salário mínimo, compromete 32% da sua renda com impostos indiretos por conta do consumo, né? Como eu dei o exemplo do pãozinho que a gente compra. Enquanto que os homens brancos, que estão entre os 10% mais ricos, né, comprometem 21% da sua renda com impostos. A gente está tentando trazer a perspectiva interseccional, né, considerando, então, as desigualdades de gênero, raça, geração e outras, para olhar para o orçamento também a partir da interseccionalidade. Então, num país desigual e racista como o Brasil, o sistema regressivo atinge diretamente a população negra e principalmente as mulheres negras. O segundo pilar é o uso máximo de recursos... Camela, a Kida levantou a mão no primeiro pilar. Ah, tá bom. Você não, quer perguntar? Desculpa, que saiu aqui, eu tô no celular, eu tô com outra coisa aqui do lado e acabou saindo, desculpa interromper. Tá. Eu não consigo ver, tá, gente? Então, se alguém quiser falar, a Adriana me avisa. Pode ser? Aviso, pode, fica tranquilo. Podem interromper a qualquer momento, tá, gente? Bom, então vamos para o segundo pilar, que é o uso máximo de recursos disponíveis para a realização de direitos. Ou seja, esse princípio detalha que os estados nacionais, que são signatários do PIDES, que o Brasil é signatário, embora a gente saiba que, né, o governo atual ignora todos os tratados internacionais, mas que os estados devem gastar com políticas que promovam direitos, né, direitos sociais, enfim. O exemplo de que o Brasil não está cumprindo isso, o exemplo mais marcante, digamos assim, é o teto de gastos, que estabeleceu, né, esse congelamento do gasto social por 20 anos. Então, para dar um exemplo do uso máximo, eu gosto de dar esse da educação, né? Então, você alcança a universalidade da educação. Essa política pública, ela passa a ser universal, você tem vagas para todo mundo. Aí depois você tem que investir, então, na qualidade dessa educação. Então, usar mais recursos, né, para investir nessa política. O outro exemplo, que é o que está aqui na tela, é o dos royalties do pré-sal, né, que garantia 75% para a educação e 25% para a saúde. Era uma lei, né, não sei se vocês lembram, que foi uma disputa política, né, da presidenta Dilma na época, e que depois essa lei foi extinta, foi feita uma nova negociação e aprovada uma outra lei que cortou pela metade esses recursos. Numa perspectiva interseccional, a questão da saúde é interessante para a gente pensar. Por exemplo, a classe média branca utiliza o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Educação. A gente viu agora com a questão das vacinas, né? Todo mundo vacina seus filhos no SUS, transplantes,
tratamentos caros, todo mundo usa o SUS. Mas a população mais pobre usa exclusivamente o SUS. Ou seja, enquanto a classe média usa o SUS, mas também tem um plano de saúde, a população mais pobre só usa o sistema público. Então, ela é mais impactada por esses cortes no orçamento. O pilar 3 é a realização progressiva de direitos, né, que, como eu disse, devem ser, as políticas públicas têm que ir sendo melhoradas e sendo alocados mais recursos para que elas sejam aperfeiçoadas, ampliadas, atinjam mais gente com qualidade. E aqui tem um exemplo interessante, né, para pensar povos e comunidades tradicionais, que é a questão do corte das bolsas permanência dos estudantes quilombolas indígenas e povos e comunidades tradicionais. Porque você alcança um direito, que é a cota, que é conseguir acessar o ensino público superior, mas depois você não garante que esse estudante contemple, viva o direito dele na sua plenitude, né? Fique na universidade até o fim. Você corta a forma que ele tem de estar ali naquele espaço, né? O penúltimo pilar, que é o da não discriminação, que é a gente olhar para o orçamento pensando as discriminações de gênero, raça, etnia, geração e condição. Ou seja, se você, na hora de dividir lá, né, destinar o orçamento, os gestores têm que olhar para os direitos das mulheres, né, não fazer políticas públicas que sejam excludentes. Um exemplo bom, né, Adriana, é o programa o Pronaf, que tinha... não, mas eu vou dar o exemplo da assistência técnica e extensão rural, que é bom também, que você tinha assistência técnica e extensão rural. Aí batalhamos muito para ter um ATER quilombola, um ATER indígena e um ATER mulheres. Por quê? Para a gente poder visualizar quanto exatamente de recurso que estava indo para esses públicos. Que se você tem uma política genérica que não fala desses públicos, muitas vezes a tendência, devido à nossa sociedade, né, ser patriarcal e racista, é que não chegue. Então, é importante que a política pública ela nomeie os sujeitos de direito, que ela se coloque, né, nesse lugar de reconhecer as desigualdades também e não discriminar, né? E o pilar fundamental, que é o da participação social, que é o quinto, né, que a gente acredita que é necessário que a população, que a sociedade participe em todas as etapas de construção da política pública e também na questão do orçamentária, né? Como eu disse no início, o orçamento é político. Mas o orçamento é difícil de entender. Então, tem que o governo criar ferramentas para que as pessoas compreendam. Um grande retrocesso que a gente teve recente foi o fechamento de mais de 500 conselhos de políticas públicas no país, né? Mesmo que a gente possa ter alguma crítica aos conselhos, e elas são importantes, né, para que eles melhorem, era um espaço de discussão de orçamento e em âmbito municipal, inclusive, Conselho de Saúde, Educação e Assistência ainda tem a tarefa, né, dos conselheiros terem que aprovar as contas da prefeitura. Então, é muito importante que essas pessoas estejam participando. Aí tem o exemplo do orçamento participativo, depois a Alessandra pode falar um pouco mais, mas a gente sabe que teve algumas experiências no Brasil e virou um modelo, né, para outros países também, mas também, por outro lado, não era o orçamento todo, né, que ia para as deliberações coletivas do OP, né, do orçamento participativo, era, às vezes, menos de 5%. Então, é uma política pública que tem que melhorar, né, que tem que ampliar a participação, mas o que a gente está vivendo é uma piora. Aqui eu vou passar rápido, mas assim, como é que a gente pode pegar essas informações de orçamento e essas leituras e incidir, né? Então, a gente produz estudos, uma parte, é uma etapa, né? Ler os dados, fazer análises, dialogar com os movimentos sobre o que eles desejam ver naquele orçamento que atinge a vida deles, né? Com isso a gente produz alguns estudos que também estão lá no nosso site,
Mas depois, com esse conteúdo, a gente vai aonde? A gente vai pautar audiência pública, né, nas 3 esferas, a imprensa, né, mandar para a imprensa, a gente sabe que é difícil, né, uma imprensa também concentrada, elitista no nosso país, mas é importante que a gente tente também denunciar quando tiver algum problema, ou tá falando sempre do orçamento com esses aliados. Também a gente tenta fazer uma questão, né, as formações e produzir conteúdos para a internet, né? Esse aqui eu acho que é um exemplo super legal, depois vocês podem dar uma olhada, que é uma linguagem para falar de orçamento com a juventude, são vários vídeos que a gente produziu. A gente faz formação com o conselheiro, por exemplo, de saúde também, fazemos com o movimento quilombola, movimento indígena, para que esse debate vá mais longe, né? Que mais gente se aproprie desse tema do orçamento. Aqui são alguns relatórios que a gente tem produzido, então só para dar um exemplo de informação que a gente produz, né, que pode virar uma incidência. Esse relatório, o Brasil com Baixa Imunidade, demonstrou que, por exemplo, quando o Brasil chegou na pandemia, por causa do teto de gastos, a saúde já estava subfinanciada em 20 bilhões. Então, o país estava totalmente despreparado para enfrentar uma pandemia, né? Aí, o que aconteceu? O Congresso abriu créditos extraordinários, né? Decretou calamidade pública, não sei se vocês lembram, lá no começo da pandemia, teve toda uma disputa ali em 2019, em 2020, abriu esses créditos, né, no valor de 586 bilhões para enfrentar a Covid-19. E aí, o que a gente identificou depois? Que o governo deixou de gastar 81 bilhões que tinham sido liberados para ações de combate à pandemia. Então, além da gente garantir e incidir para que exista orçamento para garantia de direitos, a gente precisa depois monitorar se isso está sendo, de fato, executado, né? Então, num ano de pandemia, você deixar de gastar 81 bilhões, eu, por exemplo, acompanho a política de mulheres. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos deixou de executar 70% do recurso que tinha para enfrentamento à violência doméstica no ano de pandemia, que a gente sabe que foi um ano que aumentou muito, né? As mulheres tiveram que ficar confinadas com seus agressores, muitas vezes sem trabalho, sem receber o auxílio emergencial. O auxílio emergencial no início foi uma política pública confusa para quem não tem celular, não tem acesso à internet, né? E desses 81 bilhões que não foram gastos, 29 era justamente do pagamento do auxílio emergencial, 29 bilhões. Aqui eu trouxe um pouco, né, de um tema também que eu trabalho lá no INESC, que é o desmonte das políticas de igualdade racial. Tem se falado muito, né, sobre o racismo estrutural, sobre o genocídio da juventude negra. A gente viu na pandemia também que as pessoas negras morreram mais, né, do que a população branca, por uma série de motivos, estão mais vulneráveis, e ao invés de, então, usar o máximo de recursos para enfrentar esse problema do racismo estrutural, olhem, vejam o gráfico, como foi caindo, né, de 2012 até 2019, o corte de recursos nessa política chegou a 80%. Para vocês terem uma ideia, o plano plurianual do governo Jair Bolsonaro não fala a palavra racismo, negros e negras, nem quilombolas. Então, é uma invisibilidade quase total dessa população, porque o plano plurianual é o plano que organiza a política pública para 4 anos, né? Então, se você tira esses públicos dali, você está invisibilizando essas populações no plano e, consequentemente, no orçamento. Aqui tem alguns exemplos do desmonte da política para quilombolas, né? Então, a ação de regularização fundiária ficou sem recursos de 2007 a 2020. Aí, em 2020, a gente viu lá, olha, 30 milhões. Quando a gente foi ver, era para desintrusão e indenização de ocupantes dos territórios, né? No ano passado, teve uma execução de apenas R$350 mil para todos os INCRA de todos os estados do Brasil, né?
Aí tem também essa 210Y, que é apoio ao desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, que seria uma ação orçamentária, né, para convênio, projetos locais. Teve uma companheira que falou, né, que ajuda a escrever projeto, que está aqui na sala com a gente. Essa ação orçamentária deixou de existir, e aí, quando o governo quer, ele aloca. Porque se você não tem a ação orçamentária delimitada lá na lei orçamentária anual, aí fica, vamos dizer assim, ao gosto do gestor, né, que está ali na pasta, alocar ou não recurso para isso. A distribuição de cestas, né, como é conhecida essa política, mas que o nome dela é a Ação Orçamentária 2792, distribuição de alimentos a povos e comunidades tradicionais. Em 2020, ela teve 7 milhões autorizados, e aí a gente fez uma denúncia numa audiência pública no Congresso Nacional, porque até agosto, ou seja, 8 meses de pandemia, tinha sido gasto só 300 mil. Então, isso também é uma coisa importante. Então, tem a alocação de recurso, a execução no fim do ano, mas e no meio do ano? O que acontece? Por que demora se as pessoas estão precisando, né, da cesta básica? Então, o ritmo também da execução, né, o tempo é importante de ser monitorado e é possível monitorar pelos portais do orçamento, mês a mês, o que vai sendo gasto. A Fundação Palmares é outro exemplo, né, também, além de ter ficado enxuta, diminuiu o orçamento, não tem recurso específico para comunidades quilombolas. Aqui um pouco da estratégia de incidência com mídia, né, que é tentar escrever e dizer que eu dei o exemplo das mulheres aqui, né, mas também de buscar incidir em espaços não institucionais, né, e esse aqui onde a gente está é um deles, né. É isso, gente. Obrigada. O meu contato está aí, mas depois a Adriana também pode passar para vocês. E eu vou ficando por aqui. Não sei se a gente abre agora para alguma dúvida. Carmela, eu queria, tá me ouvindo? Eu queria te pedir para o pessoal que chegou depois se apresentar. Tem o Valdevino, que é do Coletivo Florestal Cagaita também. Eu queria pedir só para o Valdevino se apresentar, porque essa conversa nossa aqui para ele é muito importante. Boa tarde, boa tarde, estão me ouvindo? Beleza? Estou na aldeia aqui, a aldeia Limão Verde, no município de Aquidauana. Sou do povo Terena e é um prazer estar com vocês. Faço parte do Coletivo Cagaita, como a Adriana falou, e é uma honra. Estamos aprendendo e compartilhando conhecimento ao longo das palestras e das oficinas. Bem-vindo. Obrigado. Gente, bastante informação, né? Hoje é o nosso primeiro papo, então, assim, não vamos ficar ansiosos. Vocês querem fazer alguma pergunta até agora? Entrou também agora o Delcídio. Delcídio, você está nos ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo sim. Você está falando de onde? Eu estou falando da cidade de Goiás, a antiga capital do estado. Tá bem, bem-vindo. Obrigado. A Kida levantou a mão. Você quer falar, Kida? Fique à vontade. Oi. Carmela, eu queria perguntar assim, porque não sei se fica mais fácil perguntar agora. Você comentou bastante sobre muitas verbas não gastas, né? Onde deveria ser gasto, não teria sido teoricamente planejado gastar. Eu trabalhei muito tempo no Estado, aqui na Secretaria de Educação, e muitas vezes a gente era recomendado assim, digamos, veio uma verba prevista no plano plurianual para captação de professores. Caso não fosse gasto toda essa verba, o que nos informavam? Se não for gasto, vai ser devolvido, e depois, no ano seguinte, viria menos recurso para aquela função. É isso mesmo para tudo? Mais ou menos. Tá certo, mas vamos lá. Então, assim, você tem um recurso para aquele ano. Todo ano você vai ter uma lei orçamentária anual,
no município, no estado e no governo federal. O serviço público pode executar isso até dia 31 de dezembro daquele ano, meia-noite. Só que se você, vamos dar um exemplo, se você faz um contrato no dia 20 de dezembro para passar um dinheiro, por exemplo, para uma prefeitura de Goiás, a antiga capital, a prefeitura, eu passo do governo federal para a prefeitura. Dia 20 de dezembro, essa prefeitura não vai ter tempo de executar até dia 31, certo? Então, o recurso foi empenhado. Foi passado, mas ele vai ser gasto só no ano seguinte. Isso é um caso. O outro caso, que é esse que você fala, que é quando você não empenha. Então, você não gastou, não fez um contrato com ninguém, esse recurso volta para a conta do Tesouro. Ou seja, ele volta para o cofrinho da prefeitura, ou para o cofrinho do Estado, ou para o cofrinho do governo federal. Aí, de fato, ele não poderá ser executado no ano seguinte, porque a lei é anual. Então, no próximo ano, vai ter outra disputa em torno do orçamento para ver para onde que vai o dinheiro do cofre. Por que as pessoas falam isso que a Kida disse? Então no ano seguinte vai vir menos dinheiro. Porque, como o orçamento é uma disputa, se na hora lá de repartir, eles olham e falam assim, mas essa área aqui, de assistência técnica, não gastou, eles pediram 10 milhões e só gastaram 8. Então, não vamos alocar 10, vamos alocar 8. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas pode acontecer sim, por conta dessa disputa, né, dos recursos que são escassos. Então, é uma coisa da cultura do serviço público, às vezes isso pode acontecer. Mas, às vezes, pode não acontecer. Por exemplo, no ministério lá da Maris Alves, surpreendentemente, com muito recurso sendo cortado, em 2020, aumentou o recurso. Aí, não executou. No ano seguinte, aumentou de novo. Nossa. Então, depende daquilo que a gente falou no início, das disputas políticas em torno do orçamento. Mas, nesse caso que Kida trouxe, não é uma regra, é uma tendência da disputa em torno do orçamento. Kida, você acha que eu te respondi? Sim, obrigada. Era isso mesmo que eu queria ter certeza. Valeu. Alguém mais gostaria de comentar? Até aqui? Bom, então vou passar para minha colega Alessandra, super especialista aí no tema socioambiental, para ela descer um pouco mais detalhado, então, né, a partir desses princípios, como a gente olha o orçamento, o que acontece, né, Ale, nessas políticas aí desse mundo do socioambiental que impacta tanto os territórios. Câmbio. Obrigada, Carmela. Então, pessoal, para quem entrou depois, meu nome é Alessandra, eu trabalho no INESC e eu trabalho mais com agenda com os temas socioambientais e todas nós no INESC trabalhamos e atuamos nesse tema do orçamento, exatamente como diz a Carmela, por entender, nós e o próprio Instituto, que o orçamento é uma disputa política e que nós precisamos do orçamento para garantir direitos e que é nosso papel, né, como organização, que se dispõe a olhar o orçamento e disputar o orçamento, contribuir para que outras organizações, para que movimentos sociais, para que coletivos como o de vocês, que é bem interessante, possam se apropriar e entrar nessa disputa e nos ajudar a fazer essa disputa em todos os âmbitos, né? No federal, mas também no âmbito estadual e municipal. E aí é claro que também a gente tem que considerar que, de fato, é um tema que normalmente a gente diz assim, é mais uma agenda, né? A gente tem que estar na agenda para evitar o desmonte, o retrocesso, para lutar até pela democracia, né? Mas assim, aí de repente a gente, como organização, fala, olha, mas tem mais essa agenda aqui, não tem como fazer tudo isso, garantir direitos, garantir combate às desigualdades em todas as suas formas, sem que a gente faça também a disputa do dinheiro, do orçamento,
e fazer essa disputa, como a Carmela falou, é desmistificar de que se trata de um tema técnico, né? Na verdade, ele é um tema político, e na medida em que ele é político e muito estratégico, também é muito interessante para quem controla o orçamento, né? Para os grupos que controlam e para o próprio, muitas vezes, para os próprios governos, que isso seja revestido de uma cara técnica, né? Mas, na verdade, acho que o grande desafio nosso, e aí é muito interessante para a gente dialogar, né, com vocês, é como é que a gente entra nessa disputa para que, de fato, a gente consiga aí fazer uma luta por direitos que tenha efetividade, né? E aí, assim, acho que o primeiro, antes de falar um pouco do socioambiental e aí trazer para vocês um pouco de como é que a gente tem trabalhado a agenda mais focada na questão dos direitos ambientais, eu acho que é importante também, já que tem muitas organizações e pessoas aqui que também atuam, né, no município ou no âmbito do Estado, a gente reforçar também um pouquinho esse diálogo de que o orçamento, ele no nível federal, ele segue alguns padrões, algumas regras, inclusive do ponto de vista da legislação, que são bastante similares ao que acontece no Estado e também no município. Então, a primeira coisa que eu diria, até para a gente começar a conversa, para a gente incidir no orçamento, a gente tem que ter hora, né? Tem que ter hora e tem que ter lugar também. Então, por exemplo, seja no federal, no estadual, municipal, a incidência no orçamento, por exemplo, o orçamento para 2023, né, que a gente espera que seja um novo orçamento para um novo governo, para um novo, né, uma nova vida, né, vamos dizer assim, tem que começar nesse ano de 2022. Então, tanto nos estados, quanto nos municípios, quanto no governo federal, o debate do orçamento ele acontece nas câmaras legislativas, né, no caso do Estado e dos municípios, e no Congresso Nacional, no caso do governo federal. É fácil incidir? Não, a gente não pode dizer que é fácil, né? A gente tem, exatamente também porque é uma disputa, e nós temos correlações de força muito desiguais, é muito difícil hoje incidir, por exemplo, por direitos no orçamento federal, porque nós temos um governo que desmonta o orçamento e temos um Congresso que não, de fato, não é comprometido com a recomposição desse orçamento. Então, por exemplo, no meio ambiente, a gente tem tido muita dificuldade de incidir, mas a gente não pode abrir mão dessa incidência, porque também sempre a gente conta com, né, alguns parlamentares aliados, alguns partidos que são mais aliados e que, de alguma forma, também fazem esse papel aí de fazer com que o orçamento não fique ainda pior nesse contexto de desmonte que a gente está vivendo. E aí, a primeira coisa que eu diria é um pouco isso, assim, vamos pensar aqui, antes de falar no federal, vamos pensar aqui no contexto do município. No município, o orçamento também vai estar em discussão entre setembro, outubro e novembro nas câmaras legislativas. E para que as organizações, os movimentos incidam nesse orçamento, é fundamental que as organizações também tenham, né, uma proposta. O que queremos desse orçamento? Quais são as políticas no nível do município que existem ou que nós queremos que elas existam, que precisam ser trazidas para o debate no momento em que se discutir o orçamento. E aí a gente talvez tenha que ir um pouquinho mais atrás, até a gente estava começando essa conversa com a Adriana, assim, para saber, né, como é que essas políticas são construídas, é importante incidir no processo de planejamento dessas políticas, e esse processo se dá no âmbito do plano plurianual, que é o PPA, que é aquele plano que é para 4 anos e que ele que vai trazer meio que um guarda-chuva, assim, de quais são as políticas, quais são as atividades ou iniciativas, por exemplo, para a agricultura familiar, para a proteção ambiental, para a geração de emprego, para combater as desigualdades naquele município. Então, a disputa passa por realmente fazer uma disputa de um modelo de relação com a população, com as comunidades, qual é o projeto e a disputa de desenvolvimento que acontece naquele lugar, e aí sim, né, como é que essa disputa ela se traduz numa política e como essa política tem ou não dinheiro, porque
muitas vezes, e aí a Carmela trouxe o exemplo, né, da política para os povos quilombolas, da política para a agricultura familiar, da política para os povos indígenas. Foram políticas, né, que foram construídas com muito, né, com muita luta, com muita participação social, inclusive, né, no processo das conferências, que foram muito ricas e que apontaram, né, caminhos para realmente políticas construídas de forma participativa e necessárias para garantir direitos sociais, socioterritoriais dos povos e comunidades tradicionais. Mas essas políticas, elas não saem do papel se não tiver orçamento. Então, o desmonte do orçamento, mesmo que tenha ficado lá o plano, o decreto que instituiu a política, o orçamento, ele acabou desmontando toda essa política, e muitas vezes esse desmonte da política veio também com o desmonte da institucionalidade, né? Como diz a Carmela, tem dinheiro, a Damares está conseguindo dinheiro. Mas qual é a política? Quais são as ações? Quais são, né? Por que esse ministério, que inclusive ele assumiu, né, naquela toda reforma ministerial, importantes políticas, né, inclusive para os povos quilombolas e para enfrentamento às violências e desigualdade, como é que essa institucionalidade hoje está a serviço de uma outra política ou da não execução daquela política? Então, todos esses elementos, acho que tem que entrar no nosso debate, diálogo, de uma forma também que a gente não desanime de incidir no orçamento, mas para que a gente saiba que, na verdade, o orçamento é um instrumento, ele é uma peça de uma disputa que é composta por, né, um conjunto aí de outras peças, de outros elementos que tem que estar na nossa leitura política. Então, a Inesc tenta fazer isso, como a Carmela disse, a metodologia ajuda bastante, porque ela, né, vai orientando, porque ela tem pilares, a gente tem que olhar várias dimensões dessa problemática do orçamento, e a gente tem feito aí também algumas conversas de como é que a gente pode usar também esses pilares e um pouco, né, dessa experiência para a gente fazer a disputa nos orçamentos dos municípios. A gente tem, por exemplo, vou contar um exemplo para vocês antes de falar um pouco mais do meio ambiente. A gente tem uma iniciativa que se chama De Olho na Cefem, que é muito específica para municípios que são impactados por projetos de mineração. Basicamente, assim, a gente trabalha com todos os municípios, porque a gente sabe que a mineração está espalhada pelo Brasil e que ela está gerando impactos e violências e violações de direitos das comunidades, e a gente faz essa discussão nesses municípios exatamente para fortalecer a capacidade das comunidades, da população impactada, primeiro fazer a luta, né, de por que a mineração, o que evidenciar os impactos que a mineração gera, mas também, ao mesmo tempo, fazer a disputa no município e no orçamento para que o dinheiro que a mineradora paga, na medida em que ela está instalada lá e que todo um processo, né, de luta, de resistência não foram suficientes para barrar aqueles projetos, e a mineradora está lá produzindo impactos e violações, como é que a população e os movimentos e os grupos impactados se apropriam desse recurso público que entra, né, pela atividade mineral, que é o que a gente chama de Cefem, que basicamente é o royalty da mineração, e fazem uma disputa no orçamento municipal para que esse dinheiro seja gasto, primeiro, com transparência, né, porque hoje a gente sabe que tem muita corrupção, que tem, muitas vezes, o uso desse recurso para fazer obras no contexto de projetos de reeleição, ou para projetos que, de fato, não se revertem em redução de impactos e violações de direitos para aquelas comunidades que foram, de fato, impactadas. E aí a gente está fazendo essa discussão e, de fato, não é fácil, né? Porque, assim, embora a mineração esteja lá no território, impactando, que os grupos estejam discutindo esses impactos, estejam batalhando, né, para dar visibilidade a esses impactos, para que esses impactos sejam reconhecidos, quando a gente coloca o elemento do orçamento público, aí a gente diz assim, olha, mas a gente tem que fazer isso, mas também tem que batalhar no momento do debate do orçamento para que esse dinheiro da mineração que entra, né, sabendo que é um dinheiro que custa muito caro em todos os sentidos, para que ele seja revertido, todo ele, ou uma parte dele, para reduzir, para enfrentar esses impactos, que estão lá a despeito de toda a luta, né, que é legítima e necessária contra a mineração.
Então, assim, são muitas os desafios, mas existem caminhos para isso. O momento realmente de incidir no orçamento principalmente, né, assim, tanto no contexto municipal também, mesmo agora no federal, no processo legislativo, porque, obviamente, no processo executivo, agora, a gente nem tenta, porque a gente não quer interferir nesse orçamento, né, para esse governo, porque também é impossível, mas é sempre um processo de disputa, como a Carmela falou, porque tem muitos outros interesses, tem muitos outros grupos, muitas vezes com mais poder, que estão fazendo essa batalha de uma forma muito desigual. A exemplo do que a Carmela também falou, agora das emendas de relator, né? Então, para dar um exemplo, enquanto o meio ambiente tem 3 bilhões para gastar com toda a política ambiental do país, que está extremamente frágil, para combater desmatamento, para proteger a unidade de conservação, para fazer gestão, enquanto tem 3 bi e nem gasta esses 3 bi, o relator por ano, o relator no Congresso Nacional do Orçamento tem 16, 18 bi, né? E com esses 16, 18 bi, a gente está vendo aí o quanto o Centrão está, na verdade, alimentando toda uma estratégia, uma estrutura de manutenção, né, de relações de poder e de construção, né, já de próximos mandatos, em detrimento de um debate público, de um debate transparente sobre para onde, na verdade, precisa ir o dinheiro público. Então, são muitas as questões, né, que a gente discute no orçamento, a gente não pode se furtar de trazer esses elementos, mas é importante também a gente fazer esse olhar também por política, por órgão, porque aí, assim, eu acho que a gente tem, inclusive, no coletivo Cagaita, né, que, pelo que eu vi da apresentação de todos vocês, assim, vocês militam e atuam no tema ambiental e socioambiental, como é que a gente entende o orçamento público socioambiental no contexto do desmonte e o que a gente precisa fazer para frente, né? Fazer para frente para sair desse cenário e apontar, como disse a Adriana no começo, para uma proposta e quais são os nossos planos para um desenvolvimento baseado na justiça, na democracia e nos direitos socioterritoriais, socioambientais. Eu vou passar para a apresentação, eu queria só saber se tem alguma questão aí, um pouco ainda para a gente discutir no âmbito dessa questão do orçamento. A Luciana quer fazer uma pergunta. Oi, Lu. Oi. Eu não sei se exatamente agora que é essa pergunta, mas eu vou fazer, vocês respondem a hora que vocês acharem que deve, porque você entrou nesse tema e eu... Bom, eu sou vice-presidente do PT aqui na Bahia e eu coordeno uma ação que chama Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. E a gente fez um trabalho que está finalizando agora, um ano de trabalho, fazendo um monitoramento das políticas no Estado, fazendo um monitoramento do impacto do governo Bolsonaro na queda do nosso orçamento e na nossa capacidade de gestar, enfim, as políticas. Mas essa realidade é dura e todo mundo está vivendo ela. Eu só queria localizar de onde eu estou falando. Estou falando desse lugar aí, né? E desse lugar aí, a gente tem se desafiado um pouco a tentar pensar o que significa uma nova, ou quais são as políticas públicas, ou como a gente tem que entender as políticas públicas num eventual governo progressista aí retomando o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está falando sobre recomposição orçamentária, você está falando sobre a dificuldade de sobreviver neste orçamento público punk, que nós estamos nessa realidade que nós estamos vivendo. E quando eu vou ouvindo vocês falando, e aí, enfim, tanto quando a Carmela foi apresentando e você apresentando, a gente só vê assim, desmonte, perdeu dado, perdeu indicador, perdeu orçamento, perdeu forma de fazer. Bom, e aí? Nesse momento agora, basta só mudar o governante? Sim, eu sei que também é uma impressão geral, né? Ainda não dá para fazer um apontamento mais punk, mas eu queria ouvir a opinião de vocês assim. Se vocês tivessem a oportunidade de pensar um programa de recuperação dessas políticas públicas, considerando esse escopo todo que vocês trabalham aí, o que vocês acham que seria
a cereja, a cereja não, porque a cereja é muito pequena diante do que a gente precisa ter, mas qual o recheio desse bolo, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta também depois da fala da Alessandra? Porque uma coisa que está pautando muito a gente é a emergência climática e a urgência da gente ter um desenvolvimento, uma retomada de políticas ambientais que dialoguem com o conjunto das políticas. Ela não pode mais ser só uma caixinha ambiental. Tipo assim, vamos aqui no Ministério do Meio Ambiente resolver esse problema. Não será mais possível pensar só assim. Como o fator interseccionalidade ter entrado no debate geral sobre o conceito das políticas, também não vai bastar mais para nós dar a resposta assim, a política de mulher lá na SPM resolve. Né? Mesmo que ela seja aquela SPM. Como o Valdevino está aqui, a gente sabe que todo o debate sobre a reconstituição dos povos indígenas não pode ficar restrito a uma pastinha orçamento para indígenas. Senão nós estamos fodidos. Desculpa o português bem claro. Mas eu queria entender um pouco como é que vocês pensam isso. Que a desgraceira nós sabemos que é grande. Mas esses caminhos, eles estão difíceis de ser encontrados. É um outro Brasil, né? É uma outra realidade. É a pior realidade, talvez, que a gente esteja vivendo. Por coincidência, nesse momento, eu também sou estudante de um mestrado de política pública e a gente tem discutido isso lá, e eu estou muito angustiada porque eu percebo que mesmo quem estuda, quem está acompanhando, olha para esse túnel assim, e a luz é muito pequenininha lá no final, né? É um pouco angustiante. Então, eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso. Quem sabe vocês não me animam? Ale, posso dar o primeiro e você continua? Vai lá, Carmen. Eu adorei essa fala, principalmente quando a Lu, a gente está te chamando de Lu porque está escrito Lu aqui, intimidade. É intimidade, mas é Luciana, mas é Lu mesmo, no geral. Lu Mandelli mesmo. Quando você falou, né, é outro Brasil, eu fiquei muito animada, até por conta do lugar de fala que você trouxe, né? Às vezes a gente tem a impressão de que tem uma companheirada achando que nós estamos em 2002, né, e nós não estamos. Então, de fato, é pensar outros modelos, né? Eu diria que a pandemia trouxe para nós, nessa perspectiva da economia e do orçamento, trouxe muita desgraça, mas trouxe uma oportunidade de repensar o papel do Estado de regulação, né? Então, assim, do Estado de gasto, então, o neoliberalismo, o ajuste fiscal, todos esses conceitos, eles ficaram muito tensionados durante a pandemia, né? Porque o Estado não é a nossa casa, o orçamento do Estado não é orçamento doméstico, né? O Estado pode emitir moeda, ele pode salvar banco, ele pode fazer circular recursos, e eu acho que isso ficou muito nítido aí nesse processo da pandemia, com algumas políticas que foram feitas em outros lugares do mundo nesse sentido. Então, a economia é uma coisa inventada, né? Tanto que a gente tem outras economias, né, nos territórios, outros conceitos sobre como funciona a economia política, e que vem de povos indígenas e povos quilombolas, e é justamente por isso que esses são os grupos mais atacados. Agora, eu falando do meu lugar aqui de antropóloga, né? Existe proposta nessas comunidades de outra forma de se relacionar com o meio ambiente, com a economia, né, mais sustentáveis. Então, acho que uma questão é essa. A outra são algumas coisas concretas em direção a um sistema mais progressivo, né? Que a gente falou ali no início. O Brasil tem um sistema injusto no sentido fiscal, né? Quem tem menos paga mais, os ricos praticamente não pagam impostos, então você compra lá o seu carrinho popular, ninguém compra mais carro popular, mas quando ainda comprava, pagava imposto. O cara lá que compra helicóptero não paga, né? IPVA. Então, tem uma série de mecanismos de concentração de riqueza. Então, acho que teria que rever o nosso sistema, tornar ele mais progressivo. A gente fala, né, dessa coisa de taxar mais os ricos, taxar grandes fortunas, enfim, distribuir melhor. Uma outra questão que vem no discurso, né, muito da direita, é Estado mínimo. Mas eles gostam muito do Estado. Quando se trata de incentivos fiscais, né,
Então, assim, desmistificar isso do Estado mínimo, eu acho que é importante pensar Estado para quem, né? É porque hoje o Estado está trabalhando e incentivando e gerando e alocando orçamento para uma camada da sociedade, né? A Alessandra tem um trabalho incrível sobre gastos tributários, né, que é o outro nome para incentivo fiscal, e de como esse gasto não se reverte, ele não é transparente, não se reverte, né, para a população. E tem também a campanha de revogação do teto de gastos, que faz muito sentido, em que pese o fato de que tem orçamento, né? Agora o governo furou o teto, né? Então, porque essas coisas são conceitos, são diretrizes, são políticas públicas. O orçamento é uma política pública também. E por isso que a gente tem que discutir. Então, assim, revogar o teto e também abrir orçamento para promoção de direitos. A gente fala lá no Inés que o orçamento ele pode promover direitos, mas ele pode violar direitos. Que é isso, né? O Estado dando dinheiro para a mineradora ir lá e destruir. Então, essas grandes corporações, elas também usam o Estado. Então, acho que, dando aí um pouco de linhas gerais, vou passar para a Lê. Eu também vou na linha da Carmela, né? Usando a metáfora da cereja do bolo, não é a cereja, é o bolo inteiro, né? O bolo inteiro, inclusive, com que ingredientes se faz esse bolo, né? E aí, assim, eu acho que, claro que a gente está parte do princípio, né, de uma leitura de cenário que a crise é muito profunda, né, que é diferente o cenário, não só político, mas também o cenário econômico, né, que nós temos agora e teremos aí nos próximos anos. A gente também está passando por um processo de desindustrialização e de empoderamento ainda maior do agronegócio, né, em função dessa dependência também, da dependência que tem que ser desmontada e desconstruída também a médio prazo, aí dessa coisa de precisamos exportar para sobreviver. Então, acho que são muitos os impasses e acho que existem caminhos, né? E esses caminhos, é claro que a gente não tem que voltar para o passado, mas assim, a lição também dos últimos, né, da última década aí de construção de política pública, de participação social, é uma luz que a gente precisa olhar para ela até para poder caminhar para o futuro. E aí, assim, no debate socioambiental, a gente tem começado bastante assim, e eu particularmente gosto muito desse debate, de que, como a Carmela falou, não existe uma economia só. Existe uma economia da floresta, existe uma economia dos povos indígenas, existe a economia dos povos e comunidades tradicionais, e não é só uma economia, é uma economia muito diversa, e é uma economia que precisa ser estimulada, que precisa ser apoiada, que precisa ser reforçada, e não tem como fazer isso sem Estado, sem política pública. É preciso, né? Aí sim, é um gasto que, na verdade, é um investimento, é preciso, né, construir mercados, é preciso fortalecer economias locais, é preciso, inclusive para isso também, redirecionar incentivos e subsídios, né? Porque é o que a Carmela falou, a gente tem visto aí, por exemplo, o Inés que faz um trabalho de monitorar os subsídios aos combustíveis fósseis. São 100 bi, muitos desses bis aí oferecidos que beneficiam as transnacionais produtoras de petróleo, que cada vez mais, inclusive, disputam, né, o pré-sal com a Petrobras, independente da gente, porque a gente também precisa fazer uma discussão, né, sobre o que fazer com esse petróleo. Mas, de qualquer forma, tem todos os elementos aí de que hoje é um setor que cresce muito, que é extremamente subsidiado, e aí a gente diz, não tem recurso para fazer uma política econômica diferente, não tem recurso para construir e apoiar e fortalecer uma economia da floresta, uma economia indígena. Claro que tem, né? E, na verdade, quando a gente vai fazer a conta de quanto custa cada coisa e o quanto isso gera, né, de distribuição de renda, quanto isso gera de proteção ambiental, quanto isso impulsiona uma outra economia, a gente vê que, se for fazer, inclusive, essa disputa, né, de narrativa, nós ganharíamos muito mais produzindo e incentivando e fortalecendo a economia da floresta do que incentivando, que é o que acontece
hoje incentivando a expansão da soja e liberando áreas públicas, inclusive griladas, para a expansão do agronegócio. Então, esse debate ele é um debate complicado, mas ele precisa ser feito, ele está sendo feito. É claro que a gente também tem que fazer esse debate olhando para 2023, mas tem que olhar para 2022, porque hoje saiu oficialmente uma portaria do governo federal dizendo qual é a pauta prioritária. E está lá a mineração e tudo em terra indígena, que é o PL 191, está lá a regularização da grilagem, legalização da grilagem, está lá licenciamento, está lá, enfim, então o pacote é exatamente esse pacote, né, de entrega de desmonte estrutural que nós, de alguma forma, conseguimos também segurar aí ao longo desses anos, então a gente precisa se fortalecer para impedir que esse desmonte se efetive, porque também nós não precisamos, né, em 2023, recompor uma legislação e sistemas de proteção que demoraram décadas para serem construídos, né? Então, acho que a gente tem que olhar para o que está acontecendo agora e olhar para frente e fazer esse debate mesmo de narrativas. Acho que tem muita experiência, muito acúmulo, muito estudo, né? Muitos de vocês estão na academia, vendo a quantidade de pesquisa, de informação e de elementos para fazer um debate sobre o novo modelo, que é fantástico, né? A gente tem uma colega no INESC, a Leila, que ela está fazendo um estudo em parceria com outras organizações, de quanto custa tirar os PGTAs do papel, né? Aqueles planos de gestão territorial e ambiental em terras indígenas, que é uma política importante, que foi construído planos com base, né, na participação por meio, né, do debate interno das comunidades dos povos indígenas, e são planos que, se a gente for ver e realmente colocar o custo, não são planos caros, e são planos que vão garantir não só a proteção ambiental das florestas, dos rios, mas vão garantir os direitos sociais, territoriais, culturais dos povos indígenas. Então, assim, como é que a gente bota esse debate no debate de economia, né? E não fica, assim, refém do debate de economia, não. Precisamos controlar a inflação, precisamos do teto de gasto, que é o debate fiscalista, né? Então, eu acho que nós temos elementos, nós temos acúmulo nos movimentos, nas organizações, né, como eu falei aí, trabalho que vocês estão fazendo também, e a mesma coisa, né, na Caatinga, no Cerrado, como é que a gente pega todo esse acúmulo, que muitas vezes ele está disperso, ele está, né, a gente tem, por exemplo, a gente trabalha também mais em parceria com as universidades na Amazônia, a gente vê a quantidade de pesquisa, de informação riquíssima, que daria uma super plataforma do que fazer com dados, com informações, e a gente precisa também, né, acho que tem um desafio aí de botar a mão na massa e muitas cabeças pensando e debatendo em pequenos e médios, em grandes fóruns de discussão, para que essas informações venham para alimentar o debate. Acho que não tem muito como fazer diferente disso, não. E o povo é sempre o melhor caminho. Isso aí a gente sabe que não tem outro instrumento mesmo, não, com certeza. Eu não sei se a gente parte agora para uma conversa também um pouquinho sobre a questão do meio ambiente, e também um pouco queria apresentar para vocês e já um pouco convidar para isso, né? Vamos colocar mais esse elemento no debate aí, que é uma proposta que a gente está querendo colocar aí para rodar e contar com a contribuição, inclusive, para melhorar a proposta, mas, enfim, como é que a gente sai desse cenário de hoje pensando nessa disputa do orçamento para o meio ambiente e em âmbito nacional? Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, eu não sei se a gente já vai para isso agora ou se a gente... Vai, Ale, bora. Então tá, eu vou colocar aqui a apresentação. Peraí. Tela inteira, deixa eu ver se eu acho aqui. Estão vendo? Ainda não, amiga. Ainda não. Não é tela inteira. Eu acho que na hora que você colocar, você coloca uma janela. Ah, sim, peraí. Aí escolhe a janelinha. Agora vocês estão vendo vocês, né? Isso aqui era uma outra coisa. Me desculpem aqui. Estão vendo agora o meu computador? Estamos vendo seu computador, estamos vendo uma grande pasta, área de trabalho. Não, eu sei que vocês estão vendo, é porque eu estava com ela aberta aqui, eu com 10 milhões de coisas abertas, gente, isso acontece.
Peraí, deixa eu só abrir aqui, tirar o compartilhamento enquanto eu acho a apresentação. Peraí. Aqui, pronto. Agora vai. Não, você compartilhou a nossa tela de novo. Vai em. Não, agora é só você clicar na apresentação que a apresentação vai aparecer. Não para a apresentação, não. Só clica lá na apresentação no seu computador e ela vai aparecer. Estão vendo? Não. Gente, peraí, só um minutinho de novo. Quer me mandar a apresentação? Pronto? Não. Sim, não? Você tá aparecendo sua tela, mas não a apresentação. Amiga, deixa eu fazer com você. Ó, você vai aqui na setinha e coloca apresentar uma janela. Tem duas opções. Eu coloquei. E uma janela. Quando você clicar em uma janela, vai aparecer... Peraí, só um minutinho. Não, eu coloquei uma janela. Não, isso ela fez certo, Janela. A única coisa fez, isso ela fez certo. É só o segundo passo que é assim, olha só. A hora que começar a transmitir, o que você vai? Você vai e entra na sua apresentação, como se você saísse daqui, entendeu? E entrasse no PowerPoint, ou no documento que você quer apresentar. Entendi. Peraí, vou tentar de novo aqui, então. Isso. Ah, é porque tá gravando. É. Aí, agora deu? Não. Não, peraí. Manda aqui no Zap, Ale. Vou mandar, Carmela. Gente, que estranho, eu fiz isso ontem. Com essa mesma... mas acontece, Alessandra, coisas da vida online. Da vida online, já ia dizer, eu nunca acerto. Eu nunca consigo pelo Google. Nunca consigo por essa plataforma, sempre uma... mas a gente usa o Google Meet, né? Mas eu vou passar para a Carmela, vai. Daí a gente vou ficar gastando menos tempo tentando, mandando para a Carmela do que tentando apresentar. Isso, manda aqui. Vai lá, Carmela. Bom, enquanto para a gente não ficar aqui também perdendo o tempo, eu tenho alguns dados do meio ambiente, mas acho que, no geral, acho que a gente está na mesma página, que é isso, né? Que a Lu falou, desmonte. Quando a gente olha para os dados de meio ambiente, a gente vê que o desmonte orçamentário é uma parte importante desse desmonte mais amplo, porque também o desmonte se dá, né, nessa coisa das medidas, da institucionalidade, das boiadas do Salles, né, quantidade de portarias, de decreto, de desmonte da participação social, a tentativa de desmonte das resoluções do CONAMA. O desmonte ele é muito mais amplo, mas ele também se expressa no orçamento para o meio ambiente. E aí, quando a gente olha para o orçamento do meio ambiente, a gente vê isso, né, que é em tese, uma pasta importante que poderia ter um papel aí, inclusive, de garantir algumas políticas e ações, né? Não sei se foi quem falou aí, acho que a Kida falou, trabalho com o Estado, assim, a gente vê esse desmonte, que esse corte que se expressa também nesse recurso que não chega mais no município, que não chega mais no Estado, porque é uma estrutura que já sempre foi muito enxuta, né? A política ambiental no Brasil sempre contou com orçamento irrisório, que está sempre nessa coisa, né, na periferia do Estado mesmo, o orçamento para o meio ambiente, nunca foi uma prioridade, de fato,
nem no federal, nem no estadual, nem no municipal, mas nos últimos anos, realmente, a situação ficou muito crítica. Então, toda aquela, né, algumas... Ó, por favor, só me diz aqui se funcionou. Funcionou sim. Eu não estou vendo, Carmela. Agora não, mas tinha entrado. A Carmela entrou, apresentou e parou de apresentar. Funcionou. Agora você vai falando ali para eu ir passando, tá? Passa, essas coisas assim. Mas ele não está aparecendo, né? Já vai entrar, peraí. Pronto. Ah, sim. Tá, pode passar, Carmela. Então, aqui, eu não vou ficar muito presa aos dados, mas, assim, só para a gente reforçar aquele cenário de desmonte mesmo. Então, assim, para a gente ter uma noção, pegar IBAMA, ICMBio, toda a MMA, administração direta, todos os fundos, o gasto em 2021 foi 2,44 bi, para tudo, né? Para as 336 unidades de conservação, para fazer gestão, para fazer fiscalização, para combater o desmatamento, para a política de mudança climática, e o resultado está aí, né? Aumento recorde de desmatamento, em função da política deliberada, né, de não controlar, de fato, o desmatamento, e o desmonte do ICMBio, essa tentativa, né, está conectada também essa tentativa de reduzir o papel do ICMBio, né, de deixar ele à míngua e até que, ligando também com essa tentativa aí de transformar o ICMBio numa secretaria ou diretoria como parte aí do Ministério do Meio Ambiente ou do próprio IBAMA. Então, assim, a gente vê que esse desmonte ele é muito mais amplo, mas ele se expressa também de forma muito forte no orçamento público. E aí, quando a gente vê, comparando, né, como eu falei, com os dados, por exemplo, de emenda de relator, né, a gente vê o absurdo dos números, né, assim, 16 bi, 18 bi, que são as emendas de relator por ano, perto de 2 bi para toda a política ambiental no Brasil. Isso realmente mostra que houve um desmonte muito forte, mas que, para além disso, né, e pensando no futuro, que nós não podemos falar de uma forma minimamente séria de uma política ambiental no país, que garanta uma economia florestal, uma economia baseada na sociobiodiversidade, com orçamento na casa de 2, 3 bi, né? A gente tem que crescer isso 10, 20, 30, 40 vezes. Até para chegar a esse número, a gente precisa, inclusive, construir propostas, né? Como a exemplo do que eu falei que a gente está fazendo, que é quanto custa tirar os PGTAs do papel, quanto custa ter uma economia da sociobiodiversidade, quanto custa ter uma proteção ambiental para todos os biomas, né? Para a Amazônia é fundamental, mas para todos os biomas é necessário que se tenha essa visão também, né? Para além da Amazônia, embora o tema amazônico e a questão do desmatamento da floresta seja um tema que ele sempre vai ter essa centralidade em função da questão da emergência climática, que não temos como escapar. Então, assim, esse debate, pode passar, Carmela, dos valores do orçamento, eles são muito importantes porque eles explicitam isso, né? Então, não vou ficar falando aqui, né, só desmonte, tem alguns dados aí, depois a gente pode deixar a apresentação, e lembrar também que esse desmonte, ele está se dando em paralelo a uma tentativa muito forte de desmonte da legislação. Então, a pauta do licenciamento ambiental, ontem passou veneno, né? Tem a pauta do licenciamento ambiental, a pauta da grilagem, a pauta de tentativa de abertura das terras indígenas para expoliação, para exploração por grupos econômicos. Então, todas essas pautas, elas estão postas no Congresso Nacional e não por acaso, né? Porque tem essa articulação e essa estratégia muito clara de governo centrão alimentado aí pelas emendas de relator e bancada ruralista, empurrando muito forte isso. E isso se expressa, né, na perspectiva do orçamento, inclusive, como eu falei no começo, na nossa dificuldade de mudar esse estado de coisas, né? O ano passado e o ano retrasado, a gente tentou mudar o orçamento para o meio ambiente, sensibilizar parlamentares para que, né, uma parte das emendas, né, individuais, de comissão, não de relator, que a gente não mexe com emendas de relator, né, fossem para o meio ambiente sem sucesso. A gente não tem conseguido fazer essa disputa em função dessa correlação de forças. Então, pode passar, Carmela. O que os números mostram é isso, que, no geral, todos nós sabemos, os números só, né, vêm para chancelar essa visão do desmonte, e aí falando a
Carmela falando aí o recurso é pouco e uma parte importante dele não é executado. Então, vocês viram também, saiu na imprensa, por exemplo, que o governo, embora tenha, né, recomposto, entre aspas, o orçamento para combater o desmatamento, que é nessa tabela aqui que tem os dados, ó, de 2000 até 22, embora o orçamento para combater o desmatamento tenha aumentado, de fato, quando a gente compara com os 2 primeiros anos do governo, aí, em função, não, né, da decisão política do governo, mas da forte pressão nacional e internacional e dos números que falam por si, o orçamento, de fato, aumentou para 390 milhões, que é muito insuficiente para fazer tudo, gente, para prever fogo no Brasil todo, em todos os biomas, para fazer ações de fiscalização. Embora tenha aumentado, ainda que seja muito pequeno, boa parte desse dinheiro simplesmente não foi gasta, né? De 390 milhões, foi gasto 209 milhões. Isso tem a ver também com o desmonte do IBAMA, com o processo de desmonte interno das normas, que são as chamadas boiadas aí do Salles, com instrução normativa, portaria, nomeações para o IBAMA, né, de grupos de pessoas que desmontam na prática a política de fiscalização que foi montada aí ao longo dos anos, e isso se reverte, além da falta de pessoal, né, que é um problema também que todos nós sabemos que é gritante, que os concursos em vista e tendo que estão aí anunciados não vão dar conta de recompor, o problema é muito maior, mas isso tudo se reflete, então, nessa baixa execução, né, a decisão política de não fazer, junto com esse desmonte que tem essa expressão institucional já muito forte. Para as unidades de conservação, o cenário também é bastante crítico. Ao longo dos anos, aí, o ICMBio tem perdido o orçamento, e aí, para a gente ter uma noção aí, ó, peguei só um dado aí para ilustrar, em 2022, o orçamento do ICMBio para fazer gestão das unidades de conservação é 117 milhões. O que é isso? Né, se a gente considera o universo aí das unidades de conservação só federais, né, que são 166 milhões de hectares. Se a gente for ver isso, dividindo aí por hectare de unidade de conservação, não dá nem R$1. Né? Então, assim, como é que faz uma política de gestão de unidade de conservação que garante fiscalização, que garante, e no caso das unidades de conservação de uso sustentável, a construção de planos de manejo, o combate ao desmatamento, a construção, inclusive, de planos de vida também para povos e comunidades tradicionais, né? Que que muitos já têm, né? Planos de gestão e manejo sustentáveis, com propostas de economia de floresta e que não conseguem ir adiante porque o orçamento não chega. Basicamente, quem conhece, vocês conhecem possivelmente melhor que eu já fui em algumas unidades de conservação e vi a situação dos escritórios do ICMBio e a dificuldade que é fazer a gestão. E aí o governo desmonta e ainda vem com essa narrativa de que, como não tem dinheiro, a situação é entregar, né, para a iniciativa privada nesses programas aí de adote um parque, sem que haja, de fato, um debate com essas comunidades né, com esses grupos de povos e comunidades tradicionais que vivem nas unidades de conservação e buscam, né, garantir seus modos de vida e sustento nesses espaços de áreas protegidas que, como a gente também tem visto aí, estão sendo cada vez mais ameaçados com o aumento do desmatamento. Então, a situação é muito crítica. Pode passar, Carmela. Eu não vou nem falar da coisa da mudança climática, porque também, quando a gente vê a própria execução do Fundo Nacional de Mudança Climática, a gente vê que ele tem problemas que aí vão para além também do dinheiro, né? O dinheiro que vai para o BNDES, para o Fundo Nacional de Mudança Climática, ele poderia estar indo, por exemplo, também para promover uma economia da floresta, uma economia de povos e comunidades tradicionais, porque isso é fundamental para numa estratégia de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, mas a prioridade política do governo e do BNDES, que, né, na prática controlado pelo governo, tem sido outra. Então, assim, tem muitas questões que a gente tem levantado aí sobre esse dinheiro, que é um dinheiro tão, né, tão importante, tão necessário para a mudança climática, e que a parte que é do Ministério do Meio Ambiente, ele não executa. Por exemplo,
fomenta estudos e projetos para mitigação e adaptação à mudança climática. Poderia estar executando com parcerias, com prefeituras, com estados, mas o dinheiro é muito pequeno e não executa nada, como a gente vê aí nos dados. Então, o cenário geral é ruim, e aí o que a gente tem pensado, né, como Inesc, que a gente queria compartilhar com vocês. Como é que a gente sai disso, né? A gente vai, né? É importante fazer a disputa para esse orçamento que está aí, para essas políticas que estão aí, mas a gente tem discutido no Inesc que a gente precisa discutir a questão do financiamento ao meio ambiente, o financiamento ao combate às mudanças climáticas, num outro patamar de importância e num outro patamar de debate, né? Não são 2 bilhões, ou 3 bilhões, ou 4 bilhões que vão dar conta, né? E falando só do meio ambiente, a gente tem que olhar também para a FUNAI, tem que olhar também para o INCRA, né? E fazer esse mesmo debate. Quais são as políticas que nós queremos, quais são, né, nossos projetos e políticas que nós queremos ver fortalecidas, que economia que a gente quer ver fortalecida, e qual é o tamanho do orçamento que é preciso para isso. Então, esse debate é muito importante, e quando a gente fala de orçamento, a gente sabe que a gente tem que sair da casa aí dos 2 bilhões e multiplicar isso por 10, por 100, e é possível sim, né? Se a gente tem por ano 100 bi de subsídio aos combustíveis fósseis, uma boa parte dele de subsídio ao diesel, por que a gente não pode, né, ter aí bilhões, 10 bilhões, 50 bilhões e mais bilhões para financiar aí sim, né, um novo projeto de desenvolvimento para o país, ancorado na preservação florestal, ancorado na agricultura familiar, ancorado, né, nessa economia que a gente está discutindo aqui, e para isso a gente precisa ter recurso e orçamento público. E também precisamos ter orçamento público para garantir a política de meio ambiente, né, política de proteção, preservação, de comando e controle, porque também sem comando e controle, comando e controle, quando eu digo, é toda ação de fiscalização, né, de ação do Estado para que a lei de proteção ambiental, as leis de proteção ambiental sejam cumpridas. E aí o que a gente está discutindo nesse contexto é que a gente precisa... Posso parar de compartilhar ou tem mais slides? Pode ir para o próximo, por favor, Carmela. Desculpa, eu ter pedido. A gente precisa, então, caminhar para pensar em um pacto fiscal orçamentário pelo meio ambiente. Porque é isso que a gente estava falando. O recurso para o meio ambiente não chega no Estado, não chega no município, e não chega pelo governo federal, porque essas políticas foram desmontadas, a FUNAI, o INCRA, o ICMBio foram desmontados e o orçamento está muito pequeno e enrijecido. Para vocês terem uma ideia, 70% de todo o orçamento do meio ambiente vai para pagar pessoal. Quer dizer, sobra 30% para todo o resto, que é pagar luz, pagar estrutura, muitas vezes é aluguel, para pagar a gasolina, para fazer toda a política de manutenção de estrutura também. Então, quer dizer, sobra o quê? Sobra 10%, sobra 15% para fazer a política na ponta, para apoiar planos de manejo, para apoiar projetos de gestão ambiental, socioterritorial. Quer dizer, não é possível. Então, nós precisamos pensar em como sair disso. E aí, uma ideia que a gente está trazendo para o debate é que a gente precisa, a exemplo aí do financiamento para a saúde, para a educação, né, não exatamente copiar, mas inspirado nesse debate, como é que a gente constrói um pacto fiscal orçamentário para o meio ambiente? Porque a responsabilidade para preservar e proteger o meio ambiente, ela é compartilhada, né, entre o federal, estadual e municipal. Como é que nós vamos, né, cobrar, inclusive, do Estado e do município que eles façam sua parte? Por exemplo, o Estado tem um papel fundamental no licenciamento ambiental. Já tem hoje, vai continuar tendo. Como é que o Estado vai garantir que hajam licenciamentos ambientais, né, para garantir que os projetos, né, não impactem, não violem direitos, não impactem o meio ambiente, não violem direitos, se os estados estão precarizados também, não tem estrutura também orçamentária para garantir uma política de licenciamento ambiental, a mesma coisa para fiscalização, e a mesma coisa para políticas que garantam aí um desenvolvimento
né, baseado nessa economia florestal e da sociobiodiversidade que a gente está falando. Então, o que a gente está trazendo mesmo para o debate, de novo, assim, que a gente gostaria, né, de continuar dialogando com vocês, é como sair disso, e a gente tem dito que uma forma de sair disso é realmente ter recursos desde, né, a ponta, desde a arrecadação para o meio ambiente. O primeiro passo, se podia passar, Carmela, o último slide, é a gente discutir que talvez um caminho para isso seja fortalecer o Fundo Nacional de Meio Ambiente, porque nós temos uma política nacional de meio ambiente, nós temos um CISNAMA, nós temos já estruturas e institucionalidades construídas, e a gente tem o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que foi construído em 89, exatamente, né, depois da Constituição, e que ele dá espaço, ele oferece um arcabouço, né, jurídico, legal, básico, basilar, assim, para que hajam recursos, né, via Fundo Nacional do Meio Ambiente, que possam ser transferidos para os estados e municípios, e também que possam fortalecer a política federal de meio ambiente. Aí eu estou falando dos órgãos ambientais federais. Então, a ideia é realmente a gente pensar, mas o que a gente poderia fazer? Hoje, esse Fundo Nacional de Meio Ambiente, ele é um fundo que ele existe, mas na prática ele não funciona. Por quê? O dinheiro é muito pequeno, é da ordem de 30 milhões, para vocês terem noção, é nada. E esses 30 milhões, ele é todo congelado. Então, isso está lá no Ministério do Meio Ambiente, preso, não é gasto nem um tostão, porque tecnicamente isso chama reserva de contingência, o que é um absurdo, porque é um dinheiro que está lá no órgão que ele é usado para cumprir o teto dos gastos. É como se cada órgão tivesse que dar o seu, né, seu sacrifício ali para garantir o teto dos gastos. E, no caso do meio ambiente, uma parte desse sacrifício está vindo do dinheiro do Fundo Nacional de Meio Ambiente, que poderia, por exemplo, estar financiando projetos nas unidades de conservação, para povos e comunidades tradicionais, no Brasil inteiro. Então, a gente acha que não podemos abrir mão de discutir, né, uma fonte de financiamento que seja, né, estável, que seja robusta, para garantir uma política nacional de meio ambiente, para garantir o funcionamento do CISNAMA, para garantir os projetos de desenvolvimento baseado aí na floresta e sociobiodiversidade que a gente quer disputar aí nesse ano e nos próximos anos. Então, a primeira ideia é a gente fazer uma discussão sobre o papel desse fundo, né, o quanto ele está realmente hoje estruturado ou não para dar conta desse novo papel que ele deveria ter, e se, de repente, a gente tem que caminhar no sentido de reformar, inclusive, esse fundo e tornar ele ainda mais robusto, pegando aí a experiência do financiamento para a saúde e educação, que é exatamente um financiamento também solidário, né? Como que nós temos responsabilidades compartilhadas e garantimos uma solidariedade de recursos da União, que no final das contas é que mais tem recurso, né? Porque os estados, eles têm uma base de arrecadação que é precária, e lembrando aí, né, que muitas vezes estados, né, que têm floresta, que têm áreas protegidas, são estados também que têm, né, uma pressão muito forte do agronegócio, e o agronegócio não paga imposto, né? Então exporta sem pagar ICMS, então, que é a Lei Candir. Então isso acaba pressionando muito a base de arrecadação do Estado, que não tem recurso para a política ambiental, e no município ainda mais, né? Quando a gente vê o dinheiro que o município tem para o meio ambiente, a gente vê como, né? Como é que a gente vai disputar uma política para o meio ambiente no município sem o dinheiro. Então, a gente está trazendo esse debate aí, que é esses dois caminhos, né? Discutir o Fundo Nacional de Meio Ambiente e discutir, talvez, não só o fundo, mas como construir uma política de financiamento para o meio ambiente de uma forma mais audaciosa e de uma forma mais robusta. Então, acho que é isso, a gente já está aqui pouco tempo para o diálogo, eu acho que queria não perder a oportunidade de trazer essa ideia, convidando, né, o Coletivo Cagaita para a gente continuar discutindo isso, como fazer isso. A ideia está bem inicial ainda, mas a gente acha que a gente tem que fazer essa disputa, porque sem orçamento a gente não vai conseguir tirar nenhum plano, nenhuma política do papel. Sim. Desculpa, primeiro eu quero agradecer vocês, porque a atividade, a facilitação foi brilhante, né? Muito interessante e muito ilustrativo para a gente. Isso é muito importante, discutir o orçamento público. Aí eu queria fazer algumas pequenas observações no caso, mas é bem no campo da política mesmo, né?
Então, assim, no Coletivo Florestal Cagaita, nós acreditamos que o quê? Esse avanço legislativo, de avanço da mineração, a questão do licenciamento, o PL da grilagem, isso é uma fase do capitalismo que avança sobre os nossos territórios tradicionais, aonde ainda é possível realizar a acumulação primária do capital. Então, a luta efetiva contra isso é uma luta pela construção do socialismo no Brasil e na América Latina. Então, um socialismo que compreenda esses modos de vida, as diferentes formas de economia, como a Alessandra também apresentou, e a Carmela, desses povos e comunidades tradicionais. Então, de forma efetiva, para a gente poder lutar contra isso, é lutando pela construção do socialismo, na nossa opinião, do Coletivo Florestal Cagaita, né? Porém, quando ainda estamos no capitalismo, temos que ir passo a passo, então a gente acredita que o quê? Orçamento é luta, né? Então, assim, por que a gente fala desmonte? Quando a gente fala o desmonte do orçamento, desmonte das políticas, porque foi desmontado algo que foi montado, e que foi montado com muita luta desde a redemocratização do país. Então, todas as PECs, que são as PECs destrutivas, que elas vão avançando contra os direitos da classe trabalhadora, elas vão num sentido de desmontar uma Constituição cidadã, né, porque a PEC é uma alteração na Constituição, desmontando os nossos direitos, ou seja, eles avançam, é uma luta política no sentido contrário do que nós já havíamos conquistado. Então, na verdade, é isso, orçamento é luta política. E aí eu queria dizer para vocês o quê? Que aí essa luta, ela se reflete no PPA. Então, o orçamento político, ele reflete o projeto político dominante naquele momento, naquele país. E a nossa tarefa, quanto coletivo de base, é trabalhar o quê? É trabalhar com as nossas comunidades para compreender quais são as nossas necessidades, como é que a gente faz para reforçar esse projeto político que representa as nossas necessidades no PPA. Né? Então, porque o quê? Porque um governo democrático, um projeto político democrático, ele constrói o seu orçamento através de conferências populares, versus um governo autoritário e que constrói e que usa o Estado, em vez de para construir bem-estar social para a sua população, para gerar acumulação de capital. Para os capitalistas mais severos, que não é o tiozinho dono da banca de jornal, não é o amiguinho do Uber, né? Não é nem aquela colega que tem uma loja no shopping que acha que é capitalista, não é esse pessoal, digamos assim. Então, assim, mas são quem? São as grandes mineradoras, né? São os grandes empreendimentos que avançam. Então, é isso, queria dizer isso para vocês. E aí, para finalizar, eu quero aproveitar a oportunidade para homenagear o Partido dos Trabalhadores, que hoje faz 42 anos e que foi o partido que construiu o governo. Então, assim, isso não é uma atividade do PT, é uma atividade do Coletivo Florestal Cagaita, mas como hoje é aniversário do PT, a gente homenageia o PT, que foi quem colocou no orçamento brasileiro os sujeitos de fato, né? Que foi quem construiu essa possibilidade para a população mais pobre ter acesso à construção das políticas públicas. Então, eu encerro minha fala e gostaria de passar para quem tiver vontade de falar. Muito obrigada. Ninguém, gente. O Delcídio ele é secretário de Agricultura do município de Goiás Velho. Se ele estiver na sala ainda, está na sala. E quiser dar uma palavrinha, Delcídio. Adriana, boa tarde para todas as pessoas presentes. Eu estou de repouso, eu estou com Covid. E eu estou aqui na minha casa, evidentemente que eu não estou no trabalho, né? Mas o tempo não passa, né? E aí, bom demais participar com vocês aqui e aprender muito, né? Mas então, eu acho que vai um pouco na direção que você levanta aí nesse final, né? A gente precisa... Vocês estão me ouvindo bem? A gente precisa, na verdade, entender que o orçamento tem a ver com o parlamento e tem a ver com a pressão social, né?
Então, cada vez mais nós precisamos nos convencer de que a nossa possibilidade de êxito, mesmo com a eleição do Lula, é a gente conseguir uma eleição de deputados que tenha afinidade com o projeto, que seja, se não afinidade, mas pelo menos tenha abertura para fazer a discussão do projeto, porque aí a gente vai conseguir avançar. E de um outro lado, é tarefa nossa forte demais de retomar as nossas mobilização social, organização do povo, para a gente conseguir fazer o embate aí nas conferências, fazer o embate aí na luta no dia a dia, né? A gente percebe que, apesar de que hoje a gente vê as projeções aí, a grande possibilidade do Lula ser eleito presidente da República, mas mesmo com essa possibilidade, a gente tem que eleger um Congresso que contribui no processo, porque senão a gente vai ter muita dificuldade. E mesmo com a eleição do Lula, sem o nosso povo mobilizado, a gente vai ter muita dificuldade ainda. Essa onda que entrou aí dos bolsonaristas, da direita, se fortaleceu como força mesmo, assim, essa direita raivosa, ela traz um pouco a gente para a defesa, né? A gente fica meio na defensiva. E eu acho que a gente não pode ficar na defensiva, a gente precisa avançar, né? Nós, a Adriana conhece, nós temos aqui no município de Goiás já um tempo, nós estamos com 3 mandatos consecutivos do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Goiás. E a gente conseguiu mudanças muito interessantes aqui. A gente, assim, quando a gente para e olha para trás e vê a conjuntura como era, o que é hoje, e como a gente conseguiu avançar, tanto no sentido da estrutura, tanto no sentido do convencimento da sociedade, é muita coisa. Mas quando a gente olha para frente e vê o embate, como ele está também, ele é muito difícil, né? Então essas coisas estão muito presentes, né? Então é isso, acho que a gente precisa avançar e agradecer o convite, a, a, a possibilidade de participar dessa sala de reunião. Estou muito contente e feliz. Muito obrigado. Obrigada a você, Delcídio. Se alguém mais quiser falar, a Luciana quiser dar uma palavrinha e tal, que a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. O Valdevino se inscreveu, eu acho. Então, Valdevino está com a palavra. Eu não tinha visto. Desculpa. A gente não está te ouvindo. Eu acho que ele nos ouve, mas nós não o ouvimos. Valdevino. O microfone desligado, desculpa. Agora sim. Então, desculpa. Bom, eu queria agradecer às colegas que passaram aí. Foi muito esclarecedor para mim. Eu sou professor e eu sempre falo, a proteção ambiental, essa questão ambiental, ela está inserida na educação indígena e é muito, se vê na essência, isso é nosso de dentro da gente. E quando a gente vai para a escola, a gente leva toda a nossa cultura, toda a nossa essência. Então não tem como deixar o meio ambiente, a preservação da natureza, né? Não tem como não falar isso na sala de aula. E a gente tem muitos projetos em nossas mentes, com as nossas gurizadas, nossas crianças. E aí falta de recurso, falta estrutura. A educação em si, ela foi formatada para não dar, oferecer esse tipo de estrutura, né, nas salas de aula. E com esse governo a coisa ficou, né? É muito repetitivo a gente falar isso, né? Mas é uma coisa real, né? A gente se sente ilhado. A minha comunidade é uma comunidade distante de todas as outras comunidades. E vocês estão falando do minério, e aqui é o agronegócio, é o boi e a soja, né? Recentemente a minha comunidade não tinha a soja, que era a plantação de soja. Mas ano passado começou, o pessoal já estão desmatando, já fizeram desmatamento. E aí a gente vai ficar ilhado. E nós temos várias nascentes e um córrego. E a nascente, inclusive, a nascente do córrego, ela está em território indígena, porém esse território não está nos comandos, não está com nós, povos indígenas. Nós estamos lutando ainda por esse território. E essa nascente, infelizmente, transformou em um açude, né? O proprietário passou a máquina, transformou um açude para bebedouro de gado. E aí, a gente vive nessa situação, né? Sem recurso. Aqui o agronegócio que manda.
toda a estrutura política aqui do Mato Grosso do Sul também é um agronegócio, né? São eles que detêm o poder. Então a gente fica nessa situação aí, ilhado, sozinho, né? E vocês deram uma palestra aí que me deixou claro, mais um combustível para a gente, né? E que 2022 a gente possa conseguir conquistar alguma coisa. Talvez não conquistar, mas dar o início da conquista, porque 2023 está aí, né? Óbvio, a gente torce, né, que haja uma mudança de governo, já basta, né? Ele nunca, né? Isso sempre foi as nossas políticas, nosso pensamento, né? E aí esse governo, ele sabe que ele perdeu em todas as comunidades indígenas, então ele vem com essa política de vingança mesmo. Então, e a gente, enquanto povo, enquanto organização social, a gente precisa se articular né, e tomar o poder, vamos tomar o poder, eu tenho certeza disso, mas vamos já também, como o colega falou, alguma coisa em mente, o que a gente quer, né? Então tá fácil, enquanto nossa população indígena. O Estado, eu fiz a pergunta para o Dirceu, né, baseado nisso mesmo, como criar uma política de Estado, uma política pública que vai voltar de acordo com a realidade de cada povo, ou de cada comunidade. Eu sou terena, né? Aqui no Mato Grosso do Sul é o estado que mais tem população indígena, nós temos 10 etnias aqui, mas elas se diferenciam de local, de região, então tem que ter uma política pública voltada para cada um, né? Afinal de contas, são nossos impostos, né? E é isso, muito obrigado. E a colega que apresentou por último, desculpa, Alessandra, se você não puder me passar o, o slide para mim, vou ficar muito grato. Ah, passo sim, passo. A gente passa para a Adriana, ela passa para vocês. Eu acho que é muito interessante também, Valdevino, porque a gente está nesse, que eu falei, né, que é uma outra colega nossa, mas que está nesse esforço de mostrar que sim, que os povos indígenas têm projetos para os seus territórios, foram construídos por eles, que são os PGTAs, né, e que são, isso que você falou, né, expressão de escolhas e da cultura e de decisões que levam em consideração a diversidade, né, dos povos indígenas. Então, na verdade, é como fazer para tirar isso do papel, né? Então, a gente está fazendo esse esforço aí, inclusive o Inesc está fazendo algumas oficinas para ajudar a pensar isso junto, né? Metodologias para fazer conta, porque a gente precisa ter números agora para mostrar que é viável e que isso tem um impacto e um efeito fundamental, né, na proteção e na garantia de direitos. Então, acho que é bem interessante continuar e, de repente, até em algum momento, né, Adriana, fazer essa discussão sobre essa experiência dos PGTAs e de como construir metodologias para fazer essa disputa do dinheiro público. Eu também queria fazer um rápido comentário, que eu sei que o tempo já deu, Adriana, mas é só uma questão, assim, ouvindo tanto Delcídio quanto Valdevino, que estão lá no município, né, que estão lidando com esses conflitos que acontecem na porta da casa das pessoas, né? Porque a gente tem um projeto de formação com a Juventude Quilombola e decidimos, por exemplo, segurar um pouco a incidência municipal e tentar fazer uma incidência nacional, mesmo ele estando lá no território, por conta disso, né? Os conflitos estão muito acirrados, muitas vezes você perguntar para onde está indo o dinheiro daquela prefeitura é você se colocar em risco. Então, da gente pensar, né, quando é possível incidir, sim, ali no orçamento da prefeitura, mas também de refletir sobre esse convite, né, que a Alessandra faz, de pensar uma política estruturante nacional, né, que é um espaço de debate onde as pessoas às vezes podem até se sentir mais seguras mesmo para estar fazendo a disputa de orçamento, que é um recurso que vai chegar lá no território. Aí a gente sabe, né, que muitas prefeituras são inimigas mesmo dos povos comunidades tradicionais, estão comprometidas com interesses, né, econômicos que impactam negativamente, então também ter sempre essa dimensão, né, e fica aí aberto o convite para a gente continuar o diálogo, né, falar com mais gente do coletivo, hoje né, alguns não puderam estar, né, e já aproveito para agradecer demais essa tarde ótima, e é isso, obrigada. Gente, eu nem sei como agradecer vocês, dizer que a parceria, a gente está muito feliz com a possibilidade, né,
e tudo que vocês acharem que, olha, isso aqui é importante a gente tratar, a gente quer conversar e tal, nós agradecemos muito, porque para a gente faz parte da nossa formação e é para a gente um instrumento de organização, né? Então, eu acredito que a atividade de hoje ela foi uma atividade muito bacana mesmo, realmente muito ilustrativa, com um nível de informação, de qualidade de informação e didática também, e facilidade muito grande, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a Carmela, querida, a Alessandra também, dizer que é isso, nós estamos à disposição para falar sobre os planos, Alessandra, de gestão territorial. A gente tem parceria com outras etnias, assim, com o pessoal do Araguaia, né, que não tem acesso, que são alguns povos que não têm acesso à internet, mas via a Lidiane Taverni, que é retieira do Araguaia, professora indígena, a gente também consegue acessar esse pessoal, dialogar um pouco. Quero agradecer a Luciana Mandelli, que apareceu hoje aqui pela primeira vez, que é minha amiga querida, que eu adoro. E é isso, então, gente. Agradecer todo mundo, Cíntia, Leticinha, Kida. E é isso. Encerramos mais uma atividade. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, Camela. Beijo, Ale. Tchau, beijo. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau.